Ok, pessoal, bom dia. Hoje nós iniciaremos mais uma aula, tá? Referente aí ao nosso projeto de aulas à distância, né? Temos hoje um novo conteúdo a ser trabalhado, como você pode ver já através da tela. Eu peguei esse slide, né? Esse slide aí na internet, que vai servir para nortear um pouco aí a nossa aula sobre princípio multiplicativo e análise combinatória. Né? Nós vamos entrar hoje no novo conteúdo, um conteúdo, aliás, muito bom, né? Algo muito gostoso de se ver, e com certeza você vai aderir, né, alguma coisa mais para os seus estudos, tá certo? Temos aí uma aula que eu vou utilizar o slide, e nos próximos vídeos eu vou estar colocando ali exemplos no quadro, né, onde você pode ver onde a gente trabalha, para a gente poder resolver as questões aí que vão estar direcionadas para nortear a análise combinatória, tá bom? De princípio, como é um novo conteúdo, nós precisamos entender, né, para que serve, para onde nós vamos utilizar essa ideia da análise combinatória. Nós temos aí o capítulo 6, os princípios da análise combinatória, e a gente se depara com situações no dia a dia em que a gente usa bastante a análise combinatória. Na verdade, para que serve a análise combinatória? Ela vai servir para contar, tá? Vai servir para contar todas as possibilidades que tem de algo acontecer. Por exemplo, quando você lança uma moeda para cima, tem apenas duas possibilidades de acontecer isso. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa, né? São duas possibilidades no lançamento de uma moeda. Se você lançar um dado, por exemplo, você vai ter quantas possibilidades de acontecer resultados? 6, né? Então pode sair 1, pode sair o 2, pode sair o 3 e assim por diante até poder sair o 6, tá? Você está lá no baralho e aí você quer tirar uma carta, né? Existem quantas formas diferentes de você, num baralho, tirar uma carta? Isso aí, o princípio multiplicativo junto com a análise combinatória fazem toda uma análise de saber quantas são as possibilidades de acontecer uma situação como essa. E aí vai servir para quê? Para basear o nosso estudo em probabilidade, né? Se a gente for ver probabilidade, você vai ver essa ideia muito utilizada do princípio multiplicativo. E aí em várias situações, né? Quantas placas existem no mundo, por exemplo, né? Dá para saber? Dá. Se você sabe como é o formato das placas, são formados por 3 letras e 4 números, né? Então você consegue descobrir o total de placas possíveis a ser formada com esse conjunto de caracteres. Ou seja, a análise combinatória faz todo esse estudo em diversas situações, de placa, de números, de carta, de jogos, por exemplo, na Mega Sena, né? Você joga 6 números de um total de 60. Existem quantas formas diferentes de fazer um jogo, né? Já posso adiantar que são 50 milhões. Quer dizer, você tem uma chance, quando faz um jogo na Mega Sena, por exemplo, uma dezena simples de 6 dezenas, né? Entre uma chance de 50 milhões. É muito difícil você acertar. Mas é uma questão já de probabilidade, né? Mas aqui nós queremos que você entenda essa parte do princípio multiplicativo, onde é que a gente vai utilizar ele, tá bom? E aí eu trouxe aqui um slide para nortear a nossa aula. Com certeza você vai, a partir da observação, tirar aí as suas próprias conclusões, juntamente com a minha explicação, ok? Vamos lá iniciar. Voltou. O que é um diagrama de possibilidades, né? Diagrama de possibilidades é aquele conjunto que você constrói de todas as possibilidades que tem de algo acontecer. Como eu já disse para você, você vai lançar um dado, pode sair o 6, pode sair o 5, pode sair o 4, ou seja, são todas as possibilidades. Isso fica restrito quando eu digo apenas um dado. Mas você imagina aí você formar, por exemplo, uma senha de um banco, né, utilizando os números, uma senha de 8 dígitos, por exemplo. Como muitas das vezes você utiliza, né? São senha de bancos, ou então você vai entrar na internet, quer fazer uma senha. Quando você coloca a senha só com números, por exemplo, fica uma senha fraca,
né? Aí o cara lá do controle da internet pede lá que você crie uma senha mais forte, utilizando letras maiúsculas, minúsculas. Quanto mais possibilidade você tiver diferente de agrupar esses números, maior vai ser a possibilidade do acontecimento geral, ou seja, de todas as possibilidades, né? Se eu tenho, por exemplo, apenas cara e coroa, eu só tenho duas possibilidades. Mas se eu colocar, por exemplo, se eu pintar um lado da moeda de vermelho, outro de azul, né? Pintar a moeda, duas moedas, por exemplo, lançar duas moedas, já vai aumentar o meu número de possibilidades. Se eu quero criar uma senha de 4 dígitos no banco, só vou utilizar os números de 1 a 9, 0 a 9, o que vai acontecer? Eu tenho uma chance. Porém, se eu incluir no meio desses números letras, né, já vou aumentar esse número de senhas. Se eu incluir maiúsculas e minúsculas, já vou aumentar mais ainda. Se eu incluir caracteres, como por exemplo, ponto de interrogação, né, o hashtag, ponto, vírgula, já aumenta muito mais. Então, por isso que a senha vai ficando mais forte cada vez, porque o número de possibilidade de alguém descobrir é muito difícil. Se você tem apenas uma senha de 4 dígitos, né, fica mais fácil. Nós só dispõe de 5 números, por exemplo, para criar uma senha. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Você quer fazer uma senha de 3 dígitos. Quantas são as possibilidades que você tem para criar uma senha de 3 dígitos a partir de 5 números? Né? E aí, isso a análise combinatória responde. Tá bom? E é por isso que a gente está começando a estudar tudo isso. Aqui eu tenho uma situação, né, de uma mocinha aí, um rapazinho, perguntando aí com que roupa eu vou. Depois de esperar ansiosamente pelo final de semana, Pedro chegou à casa de sua namorada, Viviane, planejando convidá-la para sair e conhecer uma nova pizzaria que abriu na cidade. Olha aí a história. Viviane logo demonstrou sua preocupação com a roupa ideal. Que roupa eu vou usar, né? Pelo visto, a noite estaria só começando. Para resolver problemas como esse, utilizamos o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se eu quero saber de quantas formas diferentes a Viviane poderia se vestir, dependendo do número de roupas que ela tem, né, eu vou utilizar o princípio multiplicativo para fazer essa contagem. Tá? Com esse princípio, é possível obter a solução de certos problemas sem a necessidade de se enumerar os elementos envolvidos. Ou seja, não precisa você enumerar, basta que você saiba apenas a quantidade. Tá? Em diversas situações, não é necessário saber qual é o resultado que vai dar, apenas saber a quantidade de resultados que vai dar. E essa análise combinatória também trabalha. Por exemplo, princípio fundamental da contagem: se um evento A pode ocorrer de M maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras um evento B pode ocorrer de N maneiras distintas, então o número de possibilidades de ocorrerem os elementos A e B é dado pelo produto N vezes N. Bom, assim, para Viviane saber o total de combinações possíveis feitas com suas roupas, deverá saber inicialmente o total de peças separadas por tipos, calças, blusas e sapatos. Então nós precisamos montar uma situação aí, né, em que a Viviane vai ter algumas disponibilidades de peças, como por exemplo aí, né, como Pedro pode afirmar que poderei me vestir com mais de 10 anos com tão poucos itens? Aí tem uma situação em que as mulheres reclamam muito, né, que não tem roupa para vestir. E a matemática, o princípio multiplicativo, vai lhe ajudar a entender isso e desmentir esses seus argumentos aí, né? Porque você, por exemplo, com 6 peças de roupa, 2 calças, por exemplo, 2 shorts, 3 blusas e 2 sapatos, dá para você se vestir aí quase durante 15 dias diferentes. Né? Todo dia você sai com roupa diferente. E aí tem a situação aqui, ó. Ela tem aí 40 blusas, tá? Tá tipo um vestido aí, mas vamos colocar como se fosse uma blusa normal, tá bom? 40 blusas, 20 calças e 30 sapatos. Aí a pessoa quase não tem nada, né? Quase não tem nada aí para se vestir. E aí, com essas peças que ela tem aí, Pedro afirma
que ela pode se vestir durante 10 anos sem repetir uma roupa sequer todo dia. Como é que isso é possível? Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar a quantidade de um determinado item pela quantidade dos itens seguintes. Ou seja, se ela tem 40 blusas, 20 calças e 30 sapatos, você vai ter um total de combinações aí de formas diferentes de eu agrupar esses 3 itens de 24.000 formas diferentes. Ou seja, vamos pegar só por exemplo aqui, ela pode se vestir com um vestido amarelo, com uma blusa amarela, com a calça jeans e com um sapato preto. É uma possibilidade. Mas eu tenho várias, né? Já que eu tenho 40 blusas diferentes, já que eu tenho 20 calças diferentes, e já que eu tenho 30 sapatos diferentes. Então eu posso combinar muita coisa aí. Então vai dar um total de 24.000, tá? Combinações diferentes. Assim, com seus itens de vestuário, poderíamos fazer 24.000 combinações diferentes, ok? Veja um exemplo no diagrama de árvore a seguir. E aí o diagrama de árvore, galera, é uma forma que você tem de montar essas possibilidades visualmente. Lógico, em situações como essa, se você fosse montar um diagrama de árvore aí, você ia levar quase uma vida toda. Né? Seriam muitos desenhos que você ia fazer e muitas possibilidades que você ia criar. 24.000, como você está vendo aqui. Formando combinações, então nós temos aí um vestido amarelo, por exemplo, uma calça verde, uma calça azul e uma calça rosa. Né? Só com essas pecinhas aí você já tem um total de 9 possibilidades diferentes. Observe. Tá? Como é que você sabe disso? Ora, uma, né? Tem 3 calças aí, são 3, beleza? E eu tenho aí 3 sapatos. Um vestido, 1, tá? Se você pegar 1, multiplicar aí por 3. Então vamos adiante, tá? Viu como suas roupas permitem inúmeras combinações? O diagrama de árvore permite que você simule diferentes combinações, não só com roupas. Ou seja, quando você consegue ter essa ideia do diagrama, você consegue ver como é que as combinações vão se formar. Né? Em muitos problemas é mais complicado que você montar isso. Né? É mais interessante que você calcule a quantidade, não você ficar montando as possibilidades, porque o que interessa para a análise combinatória é, na maioria das vezes, a quantidade de formas diferentes que você tem de agrupar diversos elementos, como no caso aqui, calça, blusa e sapatos. E aí nós temos aí um dos caras que foi responsável, né, por essa parte da análise combinatória, tá bom? Niccolo Fontana, tá? Foi um dos percussores aí na parte da matemática. E nós temos também aqui o Leonard Euler, né, que fez contribuições aí significativas tanto para a matemática como para a física. É o mesmo lá da relação de Euler, tá? Aquele mesmo que a gente viu lá quando trabalhamos lá com as figuras geométricas, né, que a relação de Euler era válida para alguns sólidos, e aí, portanto, é o mesmo cara que fez contribuições excelentes. Bom, hoje aprendemos contar unidades uma a uma. Não é viável em muitas situações, né? Ou seja, não é viável que você conte unidade de 1 a 1, é unidade que você junte, que você consiga perceber quantas vai dar no geral aí. Para resolver problema de contagem, usamos o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Novamente reforçando, é aquela ideia de você multiplicar a quantidade que existe de algo vezes a de outro. Basta você multiplicar as possibilidades. Se você tem cara e coroa, né? Vai lançar 2 moedas. A moeda pode dar cara ou coroa, tenho 2 possibilidades. A outra moeda pode dar cara ou coroa, tenho 2 possibilidades. Então, existem quantas formas diferentes das 2 moedas acontecer? 2 vezes 2, 4. Né? Então, existem 4 formas de se apresentar o lançamento de 2 moedas, por exemplo. E aí vai mudando. Se você colocar 3, já é 8. Se você colocar 4, já é 16. Porque basta que você multiplique a possibilidade de cada um vezes a do outro. Bom?
Para determinar todas as possibilidades de um evento, podemos usar o diagrama de árvore ou árvore das possibilidades, como nós vimos, para determinar todas. Porém, como você já sabe, não é viável em muitas situações fazer isso, mas é viável que você descubra apenas a quantidade, e onde você vai utilizar o princípio multiplicativo para determinar todas essas possibilidades. Bom, então era isso, galerinha. Nós temos aí nossa aula, finalizando com essa primeira parte, tá bom? Com a parte da análise combinatória, com essa parte inicial. E é importante que você perceba, né, o que a gente está trabalhando aqui hoje. A ideia do princípio multiplicativo que vai nos nortear para problemas bem diversos. Problemas mais simples, problemas mais complicados, né, problemas que vão aí tirar aí a sua noite para resolver. Porém, são problemas muito legais, né, de se ver. Situações do dia a dia que você vai aprender a trabalhar de maneira bem legal. Valeu? Galerinha, eu vou parar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai resolver exercícios, exemplos que vão lhe nortear para poder resolver a atividade, certo? Assistam o vídeo, não se esqueçam, tá bom? Assistam para poder reforçar as suas ideias. Valeu!